Obrigado, meus irmãos. Vamos ver o título do nosso sermão que está na tela? Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já, vai! O corpo de Cristo e seus dons. Mais uma vez. O corpo de Cristo e seus dons. Então, esta passagem que nós vamos ler agora, Romanos 12, do versículo 3 ao 8, é uma passagem que vai nos mostrar a importância dos dons na dinâmica do corpo de Cristo, da nossa vida, no contexto da igreja. Corpo de Cristo aí, para quem está desavisado, estou avisando agora, corpo de Cristo é a igreja. A igreja, e a igreja, você vai entender o que ela é. A igreja é esse templo. A igreja é o quê? Nós vamos ver aqui, nesse texto. Então vamos ler, eu leio, os irmãos acompanham. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar? Senhor, estamos diante da Tua palavra. Fale conosco, que Teu Espírito nos leve a esta verdade, e que esta verdade seja aplicada em nossos corações, que sejamos corrigidos, que sejamos melhorados, aperfeiçoados, encorajados, Senhor, nessa noite, para que estejamos prontos para manifestar estes dons aqui na igreja, para viver a realidade do Teu Espírito. Que toda distração seja agora repreendida pelo Teu nome, e que a Tua voz, somente ela, seja ouvida nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, essa parte que a gente está da carta de Romanos, que é o capítulo 12 em diante, é uma parte muito interessante e até um pouco mais fácil de compreender, tendo em vista que a gente já compreendeu o que veio antes. É mais fácil porque ela vem agora com conclusões para a nossa vida, aplicações para a nossa vida, como a gente vai viver. A gente então sabe que a carta de Paulo aos Romanos nos apresenta todo um arcabouço teórico, teológico, que nos dá agora condições de ter uma vida abastecida por essa teologia. Então, se você puder lembrar comigo, no capítulo 1 até o 3, a gente aprendeu que o pecado alcança todo ser humano. A ideia da universalidade do pecado. Todo ser humano é pecador. No final do capítulo 3 até o capítulo 5, a gente vai ver Paulo ensinando como é que Deus providenciou uma solução para o problema do pecado. E é a justificação pela fé fundamentada na graça que foi revelada pela obra de Jesus na cruz. No capítulo 6 a gente aprende sobre santificação. Vamos continuar pecando? Paulo pergunta, ele responde, de maneira nenhuma. No capítulo 7, Paulo vai mostrar o conflito que há entre a nossa carne pecadora ainda que tenhamos vitória sobre o pecado, não temos mais a culpa do pecado, não temos mais o poder do pecado sobre nós, mas a presença do pecado ainda está no universo, e está também no nosso corpo, e por isso há uma luta, a luta do Espírito de Deus, do Espírito Santo que habita em nós, em função da regeneração, por causa da regeneração, produzindo em nós santificação, uma luta. E aí Paulo no capítulo 7, ele mostra essa luta, mostra que a lei, havia um casamento com a lei e que nos condenava, e agora nós estamos debaixo de um novo casamento, que é a nova aliança, e agora temos o Espírito que nos leva a uma vida de vitória, ainda que tenhamos que lutar contra a carnalidade que ainda está no nosso corpo.
No capítulo 8, Paulo vai celebrar uma vida no Espírito e uma segurança que todo cristão tem, de que nada, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. E nos capítulos 9 a 11, que inclusive está tendo um corte aí do pastor Carlos pregando sobre o capítulo 11, mas ele relembrando toda a carta de Romanos, que ele fez essa revisão, né? E aí o corte é justamente sobre o capítulo 9. E no capítulo 9 até o 11, Paulo vai mostrar com vários exemplos do Velho Testamento, argumentações teológicas, Paulo vai então mostrar que Deus é soberano na escolha do seu povo para salvar, do seu Israel. A gente vai aprender que existe um remanescente fiel, e Israel não é uma nação política, não é um governo como esse atual, mas é uma nação espiritual remanescente. E Paulo então argumenta nesses capítulos e embasa tudo isso, inclusive no Velho Testamento. E no final do capítulo 11, inclusive, ele mostra o plano. Paulo desenrola esse rolo, vamos dizer assim. Mostra o plano redentor. Como esse plano redentor alcança os gentios que somos nós. Era preciso que houvesse o tropeço, a queda dos judeus, a queda da nação de Israel. E ele vai dizer que Deus tem um plano de salvar aquela nação. No último dia, diz o texto, todo Israel será salvo. E nós entendemos que esse Israel que será salvo é naquele dia, no dia que Jesus retornar, toda aquela geração que estiver viva, verá Jesus e será salva. Então, diante disso, Paulo conclui com uma adoração. O capítulo 11, e vai dizer, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. E nós então agora, semana passada, iniciamos o capítulo 12, a parte prática, o que a gente vai fazer com a nossa vida, com toda essa informação que a gente aprendeu. E lá, na semana passada, na última pregação, na última mensagem, nos versos 1 e 2 que a gente leu, a gente viu Paulo, então, convocando, clamando a igreja para oferecer a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional que nós aprofundamos e entendemos que ele é racional e espiritual. E isso de alguma forma por causa de uma mente transformada. É isso que a gente aprendeu nesses versículos, estudou bastante sobre isso. Quem quiser aprofundar, os vídeos estão no canal da igreja e também no meu canal pessoal. E agora nós vamos dar prosseguimento ao que Paulo está ensinando. E Paulo, agora ele vai exemplificar formas, maneiras de apresentarmos esse culto racional, maneiras de vivermos com uma vida de entrega e sacrifício agradável, santo e agradável a Deus. Paulo então ele vai mostrar que a nossa nova vida de cristãos, ela deve ser manifestada numa comunidade de salvos, que é a igreja, os cristãos. E nessa comunidade, essa vida deve ser manifestada com humildade, a gente vai aprender aqui, unidade, porque somos um no Senhor, e serviço ao Senhor com os dons que Ele nos deu. Deus quer, irmãos, que a gente viva de uma forma consciente, equilibrada e uma forma útil. Tem que ser útil, inútil, não, útil. Porque a gente sabe que a gente depende dele, pertence ao Senhor, e a gente então, com tudo isso, a gente pode e deve servir o Senhor no corpo que é a igreja. Agora sim, primeiro ponto do nosso sermão, pode colocar, por favor? Veja aí o primeiro ponto. O que a gente vê nesse versículo 3 é que Paulo nos ensina a igreja a ter uma imagem, uma autoimagem adequada, rendida à graça de Deus. Tem pessoas que se acham, tem pessoas que não se acham. Qual é o certo? A verdade. Se eu sou, eu sou. Se eu não sou, eu não sou. Se eu sei, eu sei. Se eu não sei, eu não sei. Se eu posso, eu posso. Se eu não posso, então eu não posso. É tão óbvio, mas as pessoas têm dificuldade. Por isso que Paulo, ele vai dizer para as pessoas, para os cristãos, não terem uma ideia, um conceito mais elevado de si mesmo do que o que deve ter. Não se ache mais do que você é. E ele vai explicar, né? Tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, inclusive ele está dizendo para os crentes, né? Digo a cada um, estou dizendo assim, a cada um de vocês,
examinar-se, a gente tem que se examinar, e não aos outros, ficar olhando para os outros, examinar os outros, examinar a si mesmo, e avaliar se o que você pensa de você mesmo é o correto, biblicamente falando. E aqui quando ele fala de medida de fé, segundo a medida de fé que Deus lhe concedeu, ele está querendo dizer, segundo a dose de capacidade espiritual que Deus colocou na vida de cada um, segundo a dose. Cada um recebeu um pouco disso, um pouco de uma dose do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus, para ser alguém em prol desse reino de Deus, em prol dessa vida em comunidade que é a igreja. E a gente não pode achar que é o que não é, querer fazer o que não é para fazer, o que nem tem capacitação do próprio Deus para isso, e autorização muito menos. E quando ele fala isso, ele usa duas palavras interessantes, porque aqui na língua portuguesa é uma frase inteira para explicar, mas no grego é uma palavra para o conceito e a outra palavra para o outro. Quando ele fala então de você não pensar, ter um conceito elevado de si mesmo, a palavra seria então hiperfronel, que é a ideia de você realmente pensar de si mesmo de forma hiper, exagerada. E ele vai dizer, não faça isso. Faça o quê? A outra palavra. Aí a outra palavra é sofronel, que é você ter moderação quando pensar sobre você. Raciocinar sobre você, avaliar você mesmo. Seja realista, seja normal, não seja exagerado. E também, a ideia de ser realista também não é para você. Não é para ter um conceito superior, mas também não é para ter um conceito hipofronel também, menos. É realista, moderado, equilibrado. Tem gente que vem e fala assim, eu não nasci para isso. E Deus está te chamando para trabalhar, para servi-lo. E tem gente que fala, é para isso que eu fui chamado. Nenhum nem outro. É ter um conceito equilibrado. É isso que Paulo está ensinando aqui. Aqui o que a gente vê, queridos, é que esse equilíbrio que a gente tem que ter sobre pensar sobre nós, sobre você pensar sobre você, é um equilíbrio que nos protege. Protege a igreja, nos protege da gente se colocar em funções, inclusive, para as quais a gente não foi capacitado e nem chamado. Não é verdade? Tem gente que adoraria pegar um microfone, mas não foi chamado para isso. Tem gente que odiaria pegar um microfone, mas foi chamado para isso mesmo odiando, e ainda tem que fazer. Então, a gente precisa ter uma noção daquilo que Deus tem e quer para cada um de nós, e não um conceito superior quando não deve ser. E esse equilíbrio, então, ele nos protege para isso, porque a gente precisa ser capacitado, a gente precisa ser ensinado. E aqui a gente vê claramente que a gente tem que reconhecer os dons em nós, a graça de Deus em nós e também nas outras pessoas. A humildade que a gente deve ter, não é negar o que Deus faz em você. Tipo assim, Deus está fazendo tal obra na sua vida, é verdade isso? É. Então não negue isso, porque isso é mentira. Isso não é ser humilde, isso é mentira. Ser humilde é dizer que não é você, é quem? Deus. Essa é a diferença. Tem gente que fala assim, aquele homem é muito usado por Deus. Eu sou muito usado por Deus. Só que Deus é só um detalhe, ele que é o usado. Vou procurar ele porque ele é muito usado. Não, eu vou procurar Deus, porque Deus usa quem ele quer, inclusive aquele. É totalmente diferente. A humildade está em saber quem é o agente. O agente não é eu nem você, o agente é Deus, não é verdade? Bem, e cuidado então com esse orgulho invertido também, que é o orgulho disfarçado de dizer a falsa modéstia, não, é verdade, não, é verdade sim, e glória a Deus, não a você. É importante isso. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus, ele nunca negou quem ele era. Ele tinha uma estratégia de revelar-se aos poucos, até porque a revelação do próprio plano de Deus, desde Gênesis e Apocalipse, é progressiva. Então Jesus aqui na terra também se revela de forma progressiva. Mas quando ele tem que admitir, ele admite e fala, eu sou. Ele vai lá e fala, eu sou. Antes de Abraão existir, eu sou. Então quando ele tem que dizer a verdade, ele diz. E você tem que imitar Jesus. Então o que você tem que fazer? Falar a verdade. Não é ficar fazendo campanha, olha como eu sou bom. Porque não é isso. Jesus não fazia isso. Mas é quando chegar a hora de dizer o que é, diga o que é. Simples assim. Segundo ponto. Somos um só corpo em Cristo. Versículos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um
corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função. Esse é o 4. Aí o 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui Paulo está fazendo uma ilustração, uma figura, para se referir à igreja. A igreja, ela tem várias figuras que são apresentadas na Bíblia. Uma delas é família, outra é um exército, uma nação, um reino, e aqui um corpo humano. E também lá em Coríntios 12, Paulo faz essa mesma comparação de um corpo humano, comparando com um corpo humano. De forma espiritual e também figurativa, nós somos o corpo de Cristo como igreja, é verdade. E somos a parte visível de Jesus, é verdade. O termo teológico é o corpo místico de Cristo. Agora, aqui Paulo está só apenas usando a ideia, o entendimento, vamos dizer assim, biológico, científico da época antiga em que ele viveu, para mostrar assim, o que se entende do corpo humano, a igreja funciona de forma similar, de forma análoga a um corpo humano. Então vamos pensar num corpo humano. Aí ele dá esse exemplo aqui rápido, ele detalha mais em 1 Coríntios 12, mas aqui ele fala alguma coisa, ele vai dizer que nós, aqui ele diz assim, assim como cada um de nós temos um corpo, ele está dizendo o quê? Que a igreja é uma só, é um corpo só. Que igreja? A igreja do Senhor, a igreja de Jesus. É claro que existem tipos de igreja, isso aí é uma aula de eclesiologia, não posso fazer isso aqui. Existe a ideia da igreja universal, que do mundo inteiro. Existe a igreja triunfante, que já venceu, que já morreu. Todo mundo que morreu servo de Deus, morreu na fé em Jesus e hoje está no paraíso, aguardando a conclusão da história. Existem verbetes e palavras que se referem à igreja. Aqui nós estamos falando da igreja como um todo. E a igreja como um todo, ela é o corpo. Um corpo de Cristo, e aqui ela é como um corpo humano. E assim como cada um de nós tem um corpo, a igreja do Senhor é uma só. E ela é um corpo só, que tem muitos membros. Isso é importante, porque, cuidado com isso, mas quando alguém diz assim para você, eu sou igreja, você é igreja, eu sou igreja, você é igreja, essa pessoa está errada. E ela está te ensinando de forma errada. E essa afirmação errada, ela tem o risco, o perigo de causar algo em você ao ponto de você se desviar ou não mais fazer parte da igreja, porque entendeu que você é igreja. Eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Tem uma diferença. E o que eu sou, se eu não sou igreja? Pense no corpo humano, que é um só e tem muitos membros. Então o que eu sou sozinho? Membro do corpo, da igreja. Todo mundo entendeu? Então não tem essa coisa, eu sirvo ao Senhor na minha casa. Não. Você serve ao Senhor na sua casa, porque a gente tem que servir ao Senhor em tudo quanto é lugar. Mas eu sou igreja junto do meu irmão. Nós somos igreja. Por isso que é muito importante que as músicas que são compostas, as poesias, elas tenham letras que também abordem a ideia do coletivo, né? Por exemplo, uma letra muito bonita, no inglês, essa letra é no plural. Aquela música que a gente canta no português, me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, ele me ama. É bonito, né? Porque ele me ama. Mas no inglês canta nos ama, ele nos ama. E é importante a gente, de vez em quando, reforçar a nossa coletividade. Nós não somos individuais, ainda que sejamos indivíduos. Ou melhor dizendo, nós não somos individualistas. Nós somos um corpo, juntos. E a gente deve estar devidamente ajustado, alinhado, unido. E aí já estou lembrando de uma música, né? Mas assim, o fato é que Paulo deixa claro. E a gente não é um, porque a gente acha o coleguinha legal. A gente não é um, porque o coleguinha me agrada e eu agrado ele. A gente é um, porque a gente está ligado a Jesus. E por causa de Jesus, a gente ama o coleguinha, que nem sempre é tão agradável. E a gente também nem sempre é agradável com o coleguinha. E aí, nesse sentido, então, a gente depende de Jesus operando de forma sobrenatural na nossa vida através do Espírito Santo, para produzir essa unidade. E nós
vivermos a santidade que nos é proposta, que a gente já falou aqui de Romanos. Vivendo essa santidade, a gente não vai buscar se isolar, mas a gente vai viver em comunidade. Agora, viver em comunidade não é se envolver em fofoca, se meter na vida do outro, falar da vida do colega. Isso aí está tudo errado, porque isso a Bíblia fala que é errado. Tiago fala sobre o problema da língua. Salomão vai dizer, ele vai listar 7 pecados. Salomão vai listar 7 pecados em Provérbios. E desses 7, o pior, ele cita inclusive homicídio, mas o pior é a contenda, é a língua que separa as pessoas. Ele vai tratar esse como o pior dos pecados. Porque matar por matar, todo mundo mata. Mas a língua faz as pessoas matarem. A língua faz pessoas que não se atentaram para esse mal passarem até a matar. Então, é muito importante a ideia de sermos um só corpo em Cristo, como está no segundo ponto, que a gente está aqui discutindo e colocando. A comunidade, que é a igreja, é uma comunidade interdependente, ou seja, somos individuais, mas dependemos uns dos outros. Dependemos de Cristo e dependemos uns dos outros. E devemos viver assim para nos apoiarmos. Aí você fala assim, eu vou para a igreja fazer o quê? Você vai para a igreja primeiro para a glória de Deus, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para a glória de Deus, você vai adorar ao Senhor. Mas você também vai para a igreja para cuidar do seu irmão, para se relacionar com o seu irmão, porque seu irmão cuide de você, para você observar até se seu irmão precisa de uma palavra, e você também para ouvir uma palavra. Ainda que a gente viva tempos em que muitas pessoas negligenciam essa parte, mas existem pessoas que, como o próprio Paulo vai nos ensinar, os remanescentes fiéis, que sabem o seu papel aqui na igreja. A gente então deve abandonar esse espírito de isolamento, esse espírito de rivalidade, de competição. Você tem que, inclusive, a Bíblia vai dizer lá em Filipenses, que a gente deve considerar o nosso irmão superior. A gente deve fazer o que Jesus fez, que Jesus não se apegou ao fato de que era Deus, mas se humilhou. A gente deve se humilhar e se diminuir de forma positiva em prol do nosso irmão. Jesus nos ensinou a amar como Ele amou, a morrer pelo meu irmão, a morrer pelos irmãos. Essa é a dinâmica da igreja. Eu não gosto de fulano. Eu também não gosto, irmão. E fulano também não gosta de você. E eu vou te falar um negócio. Você não tem nada, nem eu, que motive alguém gostar. E que motive, inclusive, Deus gostar da gente. Então, pronto. Todo mundo é desgostoso. É desinteressante. Mas quem nos torna quem nos atribui valor, quem nos coloca numa situação de termos valor, é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que nos torna novas criaturas. Se o Senhor se interessa por nós, é porque Ele produz em nós transformação. Ele nos transforma porque se interessa por nós. Ele não se interessa por nós porque viu que transformação dá certo. Não. Ele olhou para a gente do jeito que a gente era ruim mesmo e se interessou por nós, nos amou. A gente tem que fazer isso. A gente tem que viver essa realidade, essa dinâmica na nossa igreja. Eu não gosto daquele pastor, não gosto daquele líder, não gosto daquela pessoa, não gosto daquele liderado, não gosto daquele jovem, não gosto daquele adolescente. Eu sei, é complicado. A gente é cheio de mania, cheio de gosto e desgosto. Mas Jesus nos ama e nos ensina a amar também. A gente precisa simplesmente obedecer. Mas eu não sinto, mas quem perguntou, quem disse que tem que sentir alguma coisa? Não tem que sentir, tem que viver, tem que ser, tem que basear a sua vida na verdade. O coração do homem é o quê? Enganoso. Então não espere sentir alguma coisa que vai te levar para o lugar certo. Agora, se você obedecer ao Senhor e for para o lugar certo, aí o teu sentimento vai ser moldado e corrigido para sentir a coisa certa. É totalmente diferente do que a gente vê na novela, no filme, sei lá onde aí, no Netflix. Tudo que você vê aí fora. Siga o seu coração. Você pode ser o que você quiser, não é isso que fala? Faça isso que você está sentindo. Você tem o direito de ser feliz. É tão lindo, né? É tão lindo. Faça isso. As pessoas que têm tentado ser felizes dessa forma já produziram 2 grandes guerras mundiais. E estamos na iminência de uma terceira. Siga seu coração.
Tenha o direito de ser feliz. E você vai ver o que você vai fazer. Vai buscar o seu direito em detrimento do direito do coleguinha. Agora, ame como Jesus, mesmo se reconhecendo incapaz de fazer. Você vai ver um milagre acontecer. Um milagre de pessoas incompatíveis serem compatíveis num corpo, o corpo de Cristo. Amém? Terceiro ponto, os dons concedidos pela graça. Veja aí, os versos 6 a 8. E aí eu subdividi rapidamente para a gente falar. Na primeira parte do versículo 6, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, nós somos um corpo, pessoas individuais, mas compondo esse corpo, membros de um corpo, que é a igreja. Mas aqui Paulo está dizendo, diferentes dons. Temos as nossas, a nossa identidade, as nossas diferenças de acordo com o propósito que Deus deu, de acordo com a graça, que diz aqui o texto, que a graça que nos foi dada. Então são capacitações dadas pelo Espírito, para servirmos no corpo de Cristo. Aí você fala assim, servir no corpo. Pastor, eu não gosto de servir nada não, eu gosto de só vir olhar o culto aí, achar legal, fazer uma oração. Vamos entender isso direito. Então olha os dons. Primeiro, são 7 dons aqui que Paulo fala. Você vai ensinar todos os dons que tem na Bíblia? Não, só esses 7 aqui. Eu não estou fazendo um estudo de dons do Espírito, tá? Eu só vou falar desses aqui. Não adianta você me perguntar de outro, que eu não vou falar de outro. Vou falar desse. Então aqui, ó, pode passar, por favor. Olha aí, no próximo. Olha lá. Profetizar com fé. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. O que é profecia? Falar da parte de Deus. Como que se fala da parte de Deus? Nas épocas, nas eras da igreja, ou da igreja não, em todas as épocas do povo de Deus. No Velho Testamento, a voz profética, ela acontecia pelos homens escolhidos por Deus. E o que eles falavam era a voz de Deus. E o que era escrito, como escritura, e se tinha acesso, também era a palavra de Deus. Então profecia é falar da parte de Deus em consonância com o texto revelado de Deus, a palavra de Deus. Ok, no Velho Testamento, os profetas eram conhecidos como os oráculos, e eles falavam as coisas e as coisas aconteciam. Isso é profecia. E no Novo Testamento, como é que é? No Novo Testamento é pregar a palavra de Deus. Ninguém aqui fala as coisas no sentido que aquilo ali vira autoridade bíblica. Não, isso a partir do Novo Testamento, os pregadores, os pastores, até os apóstolos, né? Os apóstolos ainda tinham essa autoridade bíblica. O que eles falavam e ficou registrado para a gente, se tornou palavra de Deus. Agora, nós não temos essa autoridade. O que eu falo vira Bíblia. O que eu falo vira Bíblia, irmão? Não. O que eu falo tem que ser da Bíblia, para que eu esteja profetizando. Se você abrir a boca para falar da palavra de Deus, você está falando da parte de Deus. Portanto, você vai estar profetizando. Isso é profetizar. E ele diz aqui, se alguém tem o dom então de falar da parte de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de transmitir a palavra de Deus, use-o na proporção da sua fé. Ou seja, use-o na proporção do que você recebeu. Uns têm uma capacidade de alcançar mais pessoas, outros vão alcançar menos e assim por diante. Use-o de acordo, é o padrão. A proporção da fé é o padrão da verdade revelada. Não é para você apresentar a sua opinião, é para você apresentar a verdade. A proporção da fé que você recebeu. Eu aprendi da palavra de Deus que é assim, 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 assim. Então é isso que eu vou transmitir. Simples assim. Mas eu acho. Não, eu acho, você guarda para você. Ninguém quer saber o que você acha. Quer saber o que Deus tem para gente. E você tem algo de Deus para falar? Fale. Não tem algo de Deus para falar? Cale-se. É o que eu falo para as pessoas e falo para mim mesmo. Eu tenho tentado viver assim. Se possível, não falar mais nada. Quando eu resolver falar, que seja só da palavra de Deus. Mas o que você acha? Bem, o que você está me perguntando é o que a Bíblia acha, a Bíblia diz isso. Então eu acho o que a Bíblia acha. É o máximo que a gente tem que fazer. Se a gente fizer isso, meu irmão, a gente vai evitar tanto problema. Então, inclusive, eu estou vivendo uma realidade em parte, preciso a cada dia melhorar, mas tenho buscado viver uma realidade de me silenciar das minhas opiniões não embasadas na palavra de Deus. E passar a só emitir qualquer opinião que seja, se ela for embasada na palavra de Deus. Até porque, se a Bíblia nos
compele a dizer algo, você é obrigado a dizer, inclusive. Se você não disser, você está sendo uma pessoa desobediente. Se é uma situação que você tem que apontar até, sinalizar para outra pessoa uma situação, porque a Bíblia diz isso, faça. Se você não fizer, o errado é você. Ah, mas ele não vai gostar. Ah, a Bíblia não vai dizer que todo mundo vai gostar. Mas você vai ter autoridade para dizer o que tem que ser dito. Por quê? Porque você está falando a palavra de Deus. Então, pai, quer cuidar do seu filho? Efésios lá, Paulo ensina. Ensine no Senhor. Não é ensine no curso que você fez da educação positiva, negativa, mais ou menos, neutra, não. Qualquer tipo de educação. É no Senhor. Aí você vai ter autoridade. Filho, você quer obedecer e honrar seu pai? Honre também da ideia do Senhor, porque Ele te ensina no Senhor. Ele te ensina de acordo com a palavra de Deus. Aí você honra Deus na vida dele. Marido e mulher, aquela submissão, antes de ser da submissão da mulher para o marido, que o pessoal pensa que é isso, aquela submissão antes é falar assim, ser cheio do Espírito e sermos, como igreja, submissos uns aos outros. Então, igreja, eu e você, eu tenho que ser submisso a você, você é submisso a mim, no poder do Espírito Santo, porque eu sou cheio do Espírito. Aí, marido, você tem uma missão. E porque você tem uma missão que Deus te deu, esposas, sejam submissas ao que? Ao marido? Ele diz ao marido o texto, mas significa a missão que o marido tem que cumprir. Então, meninas, mulheres solteiras, não escolham um homem primeiro. Ah, escolha o quê? Uma mulher? Não, não é isso. Não escolham um homem, escolham uma missão. Identifique a missão. Identificou a missão, aí escolhe aquele homem que abraçou essa missão. É assim. E você, homem, jovem, seja lá a idade que você é solteiro, não escolha também literalmente uma mulher apenas. Escolha uma mulher que enxergue a missão que Deus lhe confiou. Ah, mas eu não sei. Então aí vai ficar ruim de achar a mulher, porque você não sabe nem qual é a tua missão. Entenda a sua missão e escolha. Então, é dentro desse contexto aqui, é que então a gente tem que viver essa realidade de sermos submissos e de vivermos essa realidade aqui do profetizar com fé, falar da parte de Deus, defender apenas aquilo que a palavra de Deus diz e fazer aquilo que a palavra de Deus manda fazer. O verso 7 agora, o item 2. Servir, e está errado aí, e servir, né? Servir, sem esse i, né? Servir com diligência. Se o seu dom é servir, o texto é bem simples, sirva. Simples assim, sirva. Aí eu lembro de um comentário de uma pessoa até estudiosa da Bíblia, assim, jovem, seminarista na época, sei lá, não sei se era seminarista, mas seria depois seminarista. Aí ele disse assim: às vezes eu acho que a igreja é muito utilitarista. E ele mesmo nem sabia o que era o termo, porque quando você olha no dicionário o que é o termo, vou até ver se está aqui, se eu perdi, eu tinha separado aqui. Deixa eu ver aqui. Quando você olha no dicionário, cadê? Acho que saiu. Deixa eu ver se... está aqui. Utilitarista, é isso aqui, ó. Utilitarista é um adjetivo ou substantivo relacionado ao utilitarismo, que é uma doutrina ética e filosófica, tudo bem, está complicado até, segundo a qual a melhor ação ou decisão é aquela que produz maior bem para o maior número de pessoas. Em termos simples, alguém utilitarista pensa nas consequências de uma ação e escolhe aquela que traz mais utilidade, bem-estar e felicidade coletiva, mesmo que isso signifique prejuízo para alguns indivíduos. Eu creio que ele se confundiu quando usou esse termo. Ser utilitarista tem os seus prós e contras. Tem situações que a igreja, na realidade a igreja é a minoria que está certa. E tem situações que é a maioria que está certa. Então, ser utilitarista visando o bem da maioria nem sempre é a melhor opção, dentro do que a gente leu aqui. Mas quando essa pessoa fala comigo, ela fala a ideia aqui na nossa igreja as pessoas são muito utilitaristas. Você ainda falou para mim, vocês são muito utilitaristas, porque a gente ensina a servir. E serve. Eu sirvo. E olha que eu sirvo, hein? Vocês sabem que eu sirvo. Aí, essa pessoa achou assim, não, porque toda hora fala de servir. Ué, toda hora não, a gente abre a Bíblia fala. Então, tem pessoas que não compreendem. Então, quando essa pessoa
falou isso, eu falei, gente, essa pessoa precisa ajustar esse ponto da vida dela. Porque o texto está bem claro aqui, ó, se o seu dom é servir, sirva. Aqui, claro, tem um sentido um pouco mais específico, que é a palavra diaconia, e não é para ser diácono, ainda que diaconia é a palavra que aparece aqui. A ideia aqui é o seguinte, é o serviço prático. Qualquer necessidade prática na igreja. O que precisa fazer? Carregar a cadeira, você tem que ser o primeiro. A gente está com uma dificuldade de jovem, que olha as pessoas carregando as coisas e não se coçam para carregar. Não consegue levantar uma mesinha dessa aqui, ó, levar ali, ó. E se a gente pedir, fica doído. Fica doído. Pô, falou mal comigo. Se o seu dom é servir, sirva. Não, mas meu dom não é carregar a mesa. Não, calma. Nosso dom é estar disponível. Para começar, esse tem que ser o dom. Nosso coração disponível. Aqui o que Paulo está dizendo é que se você não tem outra habilidade e só pode carregar uma mesa, é isso que você vai fazer. É isso que você vai fazer. Você não vai ser o pregador que vai pregar para uma multidão lá fora, no Maracanã, sei lá onde. Você vai carregar uma mesa para a glória de Deus. Porque é isso que você recebeu da parte de Deus. É isso que o texto está dizendo. Muitos aqui defendem que a igreja, né, com esse dom, e Deus, ele se agrada. A igreja é feita de pessoas que às vezes já aparecem lá para multidões, é verdade, mas a igreja é feita de pessoas às vezes anônimas, que não deveriam ser anônimas do ponto de vista da nossa liderança. Nós temos que estar atentos aos nossos irmãos. Mas ele não é tão famoso, conhecido, porque não está lá na frente de todo mundo, mas ele carrega lá uma mesa, carrega lá uma cadeira. Amanhã, por exemplo, nós vamos ter o invertido. Vai ter coisa para carregar. Já estou avisando, querido jovem. Vá para se divertir, ter um momento agradável, mas vá para servir. Vá para carregar. Vai ter que carregar um lixinho lá para a lixeira. Vai ter que carregar uma cadeirinha para o cantinho. Vai ter que ajudar o coleguinha. Isso é ser igreja. Ah, precisa ensinar? E precisa. Tem gente que diz assim, eu não ajudei porque não pediram. Precisa pedir, meu irmão, está escrito. Precisa pedir? Não precisa pedir. O cristão tem que estar pronto para servir. Terceiro, ensinar com clareza. Existe uma frase, um ditado, que não está na Bíblia, mas faz sentido, é uma verdade universal. Quem não se senta para aprender, não se levante para ensinar. Aqui Paulo deixa claro que se é ensinar o seu dom, ensine. Tem gente que tem o dom de ensinar, não colabora numa EBD, não colabora, não ensina. E tem gente que não foi chamado para isso, está doido para aparecer, acha que vai aparecer querendo dar aula. Aí posa bonitão, achando, meu Deus do céu, eu vou te levar lá para a minha escola, botar lá na minha turma, lá, eu tranco a porta e eu saio. Deixo você 10 minutos lá. Eu quero ver você, eu quero ensinar. Entendeu? Não é assim. Para ensinar tem que aprender. E nem sempre aquele que aprende aquele conteúdo está apto a ensinar, está apto a exercer o conteúdo, mas não necessariamente a ensinar. O ensino bíblico, queridos, é um presente de Deus para a nossa vida e é essencial. Talvez você não vai ensinar numa EBD, mas minimamente você tem que ensinar na sua casa. Eu só quero ensinar se for na EBD. Não, ensina na tua casa. Ensina para a tua família. Ensina lá. Aí tu quer aparecer para os outros, mas não quer ajudar lá na sua casa. É igual o jovem com a síndrome da reforma protestante. A igreja precisa de uma reforma, está tudo errado, precisamos reformar a igreja. Aí eu falo, já falei isso aqui, vou repetir. Aí o indivíduo quer mudar o mundo, quer reformar o mundo, mas no quarto dele, para fazer um trocadilho, está imundo. Não consegue passar uma vassoura, uma reforma naquele quarto. Não lava uma roupa, não lava a cueca. Ou outras coisas. Às vezes divide o quarto com a pessoa, não compartilha da palavra de Deus com aquela pessoa, mas quer mudar o mundo. Nós vamos para missões. Deus vai me levar para as nações. A tua casa é o quê? É outro planeta? É nação também. Aí aqui, graças a Deus, pastor Felipe, né? Pastor Felipe, ele sempre lembra isso, que aqui só faz missões para longe quem está fazendo perto. É isso. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Se é ensinar, ensine. Mas eu quero só na EBD, meu amigo.
De repente até teu sonho não está errado. Você ser um professor, estude, se prepare para isso, desenvolva isso. Mas viva essa realidade antes de ser esse professor. Antes. Aí você não faz nada, não ensina, não faz nada, não colabora em casa, não ajuda ninguém, ele pede, não troca uma ideia da palavra de Deus com ninguém. Aí quer dar aula na EBD. Tá de brincadeira. Aí quando quer falar alguma coisa, nem o português consegue verbalizar, que as pessoas não entendem o que você fala. Mas não é por causa disso, que Deus pode fazer o que Ele quiser, inclusive deixar você quieto, converter as pessoas sem você falar. O ponto não é esse. O ponto não é esse, você defender a sua ignorância, a nossa ignorância, para poder, não, porque eu posso ser ignorante, Deus usa. Deus usa até uma mula, não precisa de você, entendeu? O ponto é que a gente é igreja e deve servir com excelência, servir de acordo com aquilo que Deus nos deu, e não ter, segundo o texto que a gente leu logo no começo, um pensamento mais elevado do que a gente é mesmo. Talvez Deus te chamou para carregar cadeira. Carregue cadeira com alegria para a glória de Deus. E se você quiser desenvolver, desenvolva. Há caminhos para se desenvolver. Exortar com amor. Aqui o exortar com amor, verso 8, diz assim: se é dar ânimo, que assim o faça. A palavra aqui é paracaléu, envolve consolo, correção, motivação. A gente está estudando isso mais detalhadamente na IBD, na classe aconselhamento bíblico que está tendo. A gente está estudando essas palavras todas aqui. E aqui o que é isso? É uma voz que levanta aquele que está caído, que está abatido, que confronta o pecador. Levanta a pessoa ferida, levanta. Mas às vezes ela está ferida porque ela mesma provocou aquilo, então ela precisa ser também corrigida, repreendida. Mas cada coisa no seu momento certo. Então é exortar com amor. É uma pessoa que tem essa habilidade da parte de Deus para ajudar aquelas pessoas sem julgá-las, no sentido de que elas até estão sendo julgadas do ponto de vista da palavra de Deus. Melhor dizendo, sem condená-las. Julgar a gente julga, mas sem condená-las. Até porque Jesus ensinou a não condenar. A condenação virá no momento certo para quem é alvo dessa condenação. Para quem é de Deus, é misericórdia e disciplina. A disciplina visa a restauração. A condenação visa destruição dos inimigos de Deus. Depois, eu já estou no outro, né? Agora eu já estou no outro slide, pode passar aí, estou aí, exortar com amor, já falei. Agora, contribuir com generosidade, veja aí na tela, contribuir com generosidade. Se é contribuir, que contribua generosamente. Acabamos de ter um momento aqui de dedicação de bens e vidas. A ideia, inclusive, aqui Paulo está deixando claro o seguinte: você pode contribuir com o que lhe é obrigatório, vamos considerar assim, exigido, mas você pode contribuir com mais do que isso. Você pode contribuir com mais do seu tempo, você pode contribuir mais dos seus bens, você pode contribuir mais dos seus talentos, você pode contribuir sempre mais. O Evangelho, ele trabalha com essa ideia assim, a gente cumpre essa, vamos dizer assim, essa regrinha até do Velho Testamento, do dízimo, né, e que também é ratificada, confirmada no Novo Testamento, do dízimo e também das ofertas. Mas na verdade o Evangelho ele amplia essa realidade. O que no Velho Testamento era um simbolismo para algo que iria acontecer, no Novo Testamento já aconteceu. Então quando eu dou o meu dízimo, quando eu dou minha oferta, quando eu dou um mantimento aqui para a igreja, ou quando eu mesmo me apresento e abro mão de tempo de vida para estar aqui servindo de alguma forma, contribuindo em vários níveis aqui, eu estou fazendo isso porque eu sei que a partir do Evangelho eu não tenho que dar só 10% ou uma partezinha, eu tenho que dar tudo. Quando eu dou 10%, eu estou dando 10% como um ato de fé, um símbolo de uma entrega total, porque Jesus se entregou de forma total. Então, se é contribuir, contribua, dá tudo, gente, dá tudo. As pessoas naquela época davam tudo, vendiam tudo, né? Na igreja primitiva lá em Atos, eles vendiam tudo, tinham tudo em comum, eles vendiam tudo até porque eles achavam que Jesus ia voltar naquele tempo deles ainda. Então eles vão vender tudo e ficar preparado, que Jesus vai voltar. Só que aí, quanto mais o tempo foi passando, as pessoas foram achando que Jesus não ia voltar. Só que aí é que está, o raciocínio está errado, porque quanto mais o tempo passa, mais perto está de Jesus voltar. A gente precisa fazer algo pelo menos parecido e se entregar por inteiro. 6, liderar com zelo.
Veja aí. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. O líder espiritual deve ser exemplo, servo, vigilante. Liderar exige empenho e diligência. Sabe o que significa isso? Dedicação. O zelo aqui significa intensidade do seu compromisso com Deus e com seus liderados, com as pessoas que você vai liderar. Intensidade de compromisso. Se é para liderar de qualquer jeito, não lidere. Não lidere. Devolva a liderança para a oportunidade de outra pessoa. Ah, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Às vezes é melhor ninguém fazer. Porque quando ninguém faz, Deus faz. Agora, quando você faz mal feito, você está atrapalhando. Sétimo, mostrar misericórdia com alegria. Veja o texto. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. A ideia aqui é cuidado com as necessidades das pessoas, em todos os níveis, espirituais, todos os níveis, materiais. E isso deve ser feito com entusiasmo, com alegria, não como falar, eu tenho que ir lá levar o sopão, eu tenho que ir lá levar a roupa, que a pessoa, não, com alegria, Senhor, eu te adoro, te agradeço por essa oportunidade de ir lá na casa daquela pessoa que precisa, levar essa roupa para ela. Alegria, porque a alegria do Senhor a nossa força é. E com todos esses 7 dons, a gente aprende essas lições aqui, para terminar. Primeiro, relembrando o que a gente já falou aqui, reconheça quem você é. Não tente achar que você é mais do que é, ou menos do que é. Você é o que é, e ponto. Saiba quem você é. Esse é o primeiro ponto. Combinado, pessoal? Todo mundo entendeu? Segundo, não viva afastado do corpo de Cristo. Não existe essa historinha de, eu vivo a minha realidade na minha casa, sirva a Jesus. Corpo de Cristo somos nós juntos. Sozinho você é um membro. E um membro fora do corpo, sabe o que acontece? Apodrece. Não vou pedir para você fazer essa experiência, mas você pode imaginar. Corta um pedaço do seu membro da sua mão aí, joga em algum lugar, larga ela lá. Vai acontecer o quê? Aliás, primeiro eu vou perguntar, onde é que está o corpo? Está lá onde tu jogou a mão ou está com você? Está com você, porque você é o corpo. A mão é o membro. Deixa aquela mão largada lá. O que vai acontecer? Vai virar comida de bicho, né? Vai apodrecer, vai apodrecer. Essa alegoria aqui é só para te lembrar que você, separado do corpo, vai acontecer o que com você espiritualmente? Apodrecer. Não existe argumento. Eu entendo que existem pessoas desigrejadas, tem até que voltar a fazer um estudo sobre isso com a galera. Pessoas desigrejadas que foram feridas por lideranças abusivas, etc e tal. Mas isso não é desculpa para você se afastar do corpo de Cristo. Se você fizer isso, você vai apodrecer. Olhe para Jesus. Raquel me lembrou bem aqui, não olhe para o homem pecador, porque o líder que é homem ou mulher que seja, ele é pecador. Olhe para Jesus. Agora olhe para o líder que é exemplo. E se o líder é pecador, cadê você para ajudar ele lá? Abrir a Bíblia para ele mostrar na Bíblia assim, irmão, querido líder, eu te amo em nome de Jesus. O que você falou não está batendo com a Bíblia. O que você está fazendo não está batendo com a Bíblia. É isso que tem que fazer. Se você estiver munido da autoridade certa, você vai ver o que vai acontecer. Bem, então, não viva afastado. Use os dons com gratidão e propósito. Você foi chamado para usar os dons. Eu recebi os dons para colecionar no meu álbum de figurinha dos dons. Não. Você recebeu os dons para usar. Tá bom? Para usar. A igreja é muito utilitarista. Querido jovem que eu estou lembrando de você aqui. Só não vou falar o nome para não envergonhar. Você está errado. A igreja não é utilitarista. Deus é que nos usa. E nos usa porque Ele quer. E é um privilégio nosso ser usado. Nós não somos melhores porque somos usados. Porque Deus usa a mula, o diabo usa as pedras para clamar. Ele faz o que Ele quiser. Agora, quando Ele te usa, o privilégio, o prazer é todo seu. Simples assim. Então não tem negócio de utilitarismo, não tem negócio de estou sendo explorado, vou cobrar 13º, vou cobrar hora extra, Deus está me explorando, entendeu? Não existe isso. Deus não nos deve nada, nós é que devemos tudo. E devemos adoração eterna, porque Ele nos tirou da condenação eterna. Bem, entenda o seu lugar com realismo e obediência. Então, quando você se coloca para usar os seus dons, entende quem você é, não está afastado da igreja, você vai entender o seu lugar na igreja.
e vai se colocar. Precisamos, irmãos. Estamos desenvolvendo aí pessoas para trabalhar. A gente vai apresentar essa nova liderança no final do mês. A liderança de núcleos aí, de equipe de trabalho. E você pode se colocar à disposição para trabalhar, tá? Quinto, faça de sua vida uma oferta a Deus. Não apenas 10% da sua vida, mas a vida inteira. Amém? Concluindo, eu queria colocar um vídeo para terminar. Esse vídeo é para lembrar de uma pessoa do passado, uma adolescente do passado que deve ter uns já 20 anos, creio que sim. Não, uns 15 anos que esse vídeo foi feito e a história dessa adolescente. 5 minutinhos, veja só. Uma pessoa que dedicou a vida trabalhando, mesmo na idade da adolescência. A galera que sabe antiga já conhece. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem. A gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz imã de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Eu disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo.
Essa adolescente faleceu em 2008. Hoje já teria 31 anos, provavelmente. No pouco que viveu, fez tudo o que podia. Eu não poderia terminar essa mensagem sem lembrar de uma pessoa como ela, como muitos outros. Uma mente renovada não vive para si mesmo, vive para o corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. A gente foi criado, irmãos, para uma comunhão, mas uma comunhão, e a gente foi preparado para o serviço. A gente só está aqui nesse mundo para servir. Se não for para servir, o Senhor nos leva mesmo. A igreja, irmãos, é o corpo vivo. Quando cada parte, cada membro serve com humildade, alegria e entrega, a igreja funciona. O mundo é impactado. Uma adolescente, um membro. O que um membro pôde fazer nas mãos de Deus? Imagine o corpo. O mundo precisa ver igrejas onde o evangelho não é apenas só falado, pregado, mas ele é vivido com amor, cooperação, alegria, serviço. É como ela disse aí no vídeo. Talvez quando você resolver fazer, não dê mais tempo. Uma palavra para você, não crente. Você está numa luta da tua vida cheia de problema, e eu sei disso. O pecado que está na tua vida, a confusão, a escravidão. Jesus morreu por você. Entregue sua vida para Jesus e venha participar de uma realidade, de uma vida de amor e comunidade e serviço. E para nós que somos crentes, é hora de acordar, é hora de despertar. É preciso lembrar de pessoas que passaram por este mundo, como por exemplo em Hebreus 11, os heróis da fé, e depois deles muitos outros, como os mártires da igreja. A igreja que foi plantada com a semente do evangelho e regada com o sangue de pessoas que morreram por amor a Jesus. Existem pessoas hoje que se entregam, se gastam a sua vida por amor e com alegria. Que a nossa igreja, que essa igreja que nós estamos pregando, proclamando, seja de fato um corpo vivo. Que você faça parte disso. Que você seja vibrante, cheio de amor. Não é sentimentalismo, é mandamento e obediência. Que sejamos essa comunidade, uma comunidade onde cada membro vive para a glória de Deus, e por causa da glória de Deus, busca a glória de Deus no irmão. Nós não podemos nos acomodar. Toda vez que eu lembro dessa menina, Andressa, eu sou confrontado mais uma vez a fazer mais e melhor. Deus a levou porque não precisava mais que ela ficasse aqui. Ela fez o que tinha que ser feito. Ela cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para ela. Essa menina, como muitos outros nos dias atuais, inclusive, são pessoas em que o mundo, diz o texto de Hebreus, não era digno, não merecia que essas pessoas pisassem no mundo. E que a gente possa carregar o legado desses grandes homens e mulheres e também dessa adolescente. Se Deus falou com você, eu não tenho mais tempo. Levanta, vem aqui à frente. Nós vamos orar por você. Vamos ficar todo mundo de pé. E vamos terminar cantando.